Muito bem. No contexto dessa mídia, iremos discorrer sobre o que é, como se calcula, como se constatar, a partir de como, quando e onde deter a sabedoria acerca da palavra com vistas a seu significado. Área. Definição 1. Área é a medida de superfície. Conforme videoaulas passadas, superfície, na verdade, representa toda e qualquer região plana. Logo, ela estará munida de duas dimensões. Falar em superfície é falar em ambiente bidimensional. Duas dimensões. Essas dimensões são comprimento e largura. Quando eu quero medir o espaço que uma região plana ocupa na nossa atmosfera, eu estou calculando área. Ok? Da definição 1 decorre-se a definição 2. Definição 2 é consequência da definição 1. Vamos a ela. A medida básica para o cálculo de área é a unidade de área unitária. Isto é, quero calcular área, vou recorrer ao ponto de partida para isso. O ponto de partida para isso é o quadrado unitário. Ele é o possuidor da unidade de área unitária. Assim como você verá em volume, eu vou contar para várias regiões superficiais quantos quadrados unitários caberiam nessa região. A quantidade desses quadrados unitários, cada quadrado unitário possui um tamanho de área, padrão, teórico, pragmático falando. Daí sim, ao fazer essa contagem, posso dotar a minha afirmação de uma área de certa região. Se certa região possui, ou no meu cálculo possuiria 210 quadrados unitários, então eu tenho nessa região o valor de área para ela estimado em 210. Isto posto ao nível de quantos quadrados unitários eu contei, que me permite exibir a unidade de área unitária. Então eu teria 210 unidades de área nesse exemplo. Depois que você sabe a definição 1, que você a concebe a definição 2, o que você deve agora manter seu raciocínio em pleno funcionamento, como uma extensão, uma continuação dos pensamentos até aqui já desenvolvidos, é quem é esse quadrado unitário, o que é, como conhecê-lo, o que ele significa, como ele é disposto, o que é o quadrado unitário. Lembrando, essa é a base teórica para a conceituação de área. Repito, mediu superfície, está calculando área. Como eu faço isso? A partir da unidade básica de área. É a unidade de área unitária. Então, avançando agora, vamos ao quadrado unitário, a peça-chave para você calcular a área de figuras planas. Muito bem. O que você tem em tela, em princípio, explicando cada parte particularmente. Primeiro, eu dispus aqui para vocês um sistema de coordenadas cartesianas. O termo cartesiano aqui tem variação em quem cunhou, em quem desenvolveu o famoso plano cartesiano, eixo X, abscissas, eixo Y, ordenadas. Esse elemento zero aqui é o ponto de encontro entre os eixos, representa a origem do sistema cartesiano. Quando eu saio de zero para a direita, estou avançando, valores positivos. Quando eu saio de zero para cima, estou crescendo, estou avançando, estou aumentando, valores positivos. Saio de zero para baixo, estou decrescendo, diminuindo, valores negativos. Portanto, zero para a esquerda, estou recuando, voltando, valores negativos, estou diminuindo. Por que esse sistema de coordenadas cartesianas, x e y? O indivíduo que desenvolveu essa forma de modelagem matemática no formato bidimensional, duas dimensões, dimensão x, dimensão y, foi René Descartes, advogado de formação, mas por paixão um grande matemático. Não tão
tão grande matemático, mas um matemático, sem dúvida, com boas contribuições a esta ciência. No primeiro quadrante do plano cartesiano, eu dispus para vossas senhorias um quadrado. Este quadrado, primeiro, o que é quadrado? Estou falando que isso aqui é um quadrado, eu falo que isso aqui é um quadrado, mas o que é um quadrado? Um quadrado é uma região quadrilátera, isto é, possui 4 lados. Ele possui 2 a 2 dos seus lados paralelos. Então, eu tenho aqui um lado horizontal, terei um lado horizontal paralelo a este, está aqui por cima, e vice-versa. A partir do momento que eu configuro o lado vertical do quadrado, esse lado vertical tem outro paralelo a ele, e vice-versa. A conexão desses lados a partir dos vértices, são 4 vértices, pontos onde 2 lados se encontram. Esse ponto, o lado da base, o lado da altura, à direita, se encontram aqui. Esse seria o canto inferior à direita, canto superior à direita, canto superior à esquerda, canto superior inverso, portanto inferior, à esquerda. Cantos inferiores, esquerdo e direito, cantos superiores, direito e esquerdo. Se é um quadrado, por definição, os 4 lados devem ser congruentes, portanto, iguais. Olha o que está definido aqui embaixo para a gente. A base tem a medida de 1 UC, uma unidade de comprimento. Se é um quadrado, tem 4 lados iguais, então todos os outros 3 lados, as 2 alturas e o outro lado paralelo à base que resta, todos os 3 também terão 1 UC. Foi suficiente apenas destacar esta altura como 1 UC, bem como suficiente destacar apenas essa base, pois os outros 2 lados são congruentes, um a altura e o outro a base, isto é, idênticos. Esse lado aqui de cima, ele é idêntico ao de baixo. Esse lado aqui à direita é idêntico a este aqui à esquerda. E este quadrado é chamado quadrado unitário por ter em todos os seus lados a medida de 1 UC, uma unidade de comprimento. E aí, como você já sabe o que é unidade de comprimento, isso aqui pode ser 1 milímetro, 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro, 1 decâmetro, 1 hectômetro, 1 quilômetro, conforme unidades de medida padrão de comprimento do SI. Como estamos em uma definição, estamos na parte teórica inicial desta aula, não devo particularizar qual é a unidade de comprimento, quaisquer uma daquelas 7, conforme SI. E, doravante, a esse momento, o que você então deve guardar da composição desse quadrado unitário, justaposto à definição 2, de agora há pouco mencionada? Este quadrado tem, por definição, sua área estimada em 1 UA, uma unidade de área. Este quadrado com lado 1 tem sua região dada, conforme padrão de cálculo de área, em 1 UA. O fato de ter os 4 lados iguais a 1, especialmente a base e a altura, separadamente também terem valor 1, e pensando nas composições do cálculo de área por fatores proporcionais e, portanto, multiplicativos, a variabilidade de 1 vezes 1 não é nova, senão a mesma. Variação constante, 1 vezes 1 ainda é 1. Proporcionalmente aplicado ao passo de estimativa da região que este quadrado ocuparia na nossa atmosfera, numa região plana, temos a definição de que a área desse quadrado unitário será dada por 1 UA, uma unidade de área. A variação proporcional de 1 vezes 1 não é de fato concebida, pois 1 vezes 1, dada a proporção, por isso multiplicação, constante de proporção aqui seria o próprio 1, mantém uma variação, na verdade, não variável. Logo, temos uma constância. Portanto, para esse quadrado com lado 1, em qualquer unidade de comprimento, sua área, por definição, a área do quadrado unitário é dada por 1 UA. E este é o quadrado unitário.
Se eu conto 2 quadrados unitários em um retângulo, retângulo vem já já, retângulo você verá em instantes, do que se trata a figura geométrica plana retângulo. Se eu conto 2 quadrados iguais a esses em um retângulo, logo esse retângulo possui que valor de área? 2 unidades de área, pois cada quadrado desse tem uma unidade de área. Se eu tenho 2, portanto 2 unidades de área. Trivial. Por enquanto, tudo aqui é bem trivial para a sua intuição e posterior reflexão. Na verdade, a intuição é o primeiro passo de qualquer raciocínio. Em seguida, decorre-se a reflexão. Muito bem, vamos ao primeiro exemplo aqui desta nossa aula. Exemplo 1. Exemplo 1. Note no exemplo 1 uma região plana destacada nos seus contornos por uma caneta na cor azul. Deixa eu colocar a folha mais para a direita, tá? Você percebe uma região plana cujos contornos da base, da altura, bem como os paralelos à altura e à base, respectivamente, no contorno azul. Note a inserção nessa região de 1, 2, 3, 4 quadrados unitários. Se essa região plana possui 4 quadrados unitários, conforme definição 2, e o quadrado unitário da folha anterior, nós temos essa região dotada de 4UA. Quer dizer 4UA? Olha para cá. Minha caneta, 4UA. 4 unidades de área. Isso de cara, isso inicialmente é muito fácil de verificar. Por outro lado, no sentido formal da justificação do que estamos a desenvolver no exemplo 1, com base, repito, na definição 2 e o quadrado unitário. Lembre, quadrado unitário é o ponto de partida para você raciocinar cálculo de área. Note que na dimensão horizontal você tem uma camada, você tem uma linha, uma fileira com 2 quadrados unitários. Nós temos que a base está fincada, estabelecida em 2 quadrados unitários, conforme você lê aqui descrito. A altura também, a altura foi estabelecida, está fundamentada em 2 quadrados unitários. Então tenho 2 fileiras subindo ou 2 fileiras da direita para a esquerda verticalmente. Se eu fosse fazer a contagem, 2 fileiras na base, 2 fileiras, um andar acima. Eu tenho uma fileira na base, outra fileira no andar acima. Ao todo 2 fileiras, a da base e de um andar acima. Em cada fileira, 2 quadrados. Logo, 2 vezes 2. Este cálculo me permite varrer toda a região e dispor quantos quadrados unitários foram possíveis de ser inseridos. Se eu falo que aqui temos 4 quadrados unitários, é porque cada quadrado desse tem no seu lado que medida? Muito bem, 1 UC, uma unidade de comprimento. Logo, caminhando para a direita, a área do quadrado seria dada por, nesse caso, nesse exemplo, 4UA, que é o mesmo que fazer 2 vezes 2, 2 quadrados unitários da base, 2 quadrados unitários que determinam a envergadura, a disposição da altura. Note o descrito aqui abaixo, associado a 4UA. Não esqueça, UA, unidade de área. Quantidade de quadrados unitários. Mais ainda para baixo, eu disponho o que seria a outra forma de você calcular inicialmente a área desse quadrado.
Como eu falei ainda há pouco, tomar esses dois quadrados que estão na fileira da base, a segunda fileira acima da base, 2 quadrados. Eu tenho 2 fileiras com 2. O cálculo para isso, mais rapidamente, 2 vezes 2. 2 vezes 2, diretamente, em primeira instância, te retornaria o 4A, sem que você contasse cada um dos quadradinhos, passo a passo, mas contar as fileiras com a quantidade de quadradinhos, quadrados unitários. Por isso aqui também tem 2 vezes 2, pois daqui decorre este. Se você iniciasse com 2 vezes 2, tu estaria calculando de fato o que vai seguir logo abaixo. A área do quadrado, portanto, é determinada como base vezes altura. Olha que incrível! Veja que você não está decorando fórmula, você está construindo a fórmula a partir da definição e do ponto de partida para cálculo de área, que é o quadrado unitário. Medir o comprimento da base, medir o comprimento da altura, conforme toda a construção feita até esse ponto, é na verdade você multiplicar essas duas dimensões. Eu estou num ambiente bidimensional, multipliquei. Quando eu faço base vezes altura, o que eu estou fazendo na verdade é calcular quantas fileiras de quadrados unitários eu estou contando e quantos quadrados unitários estão em cada fileira. 2 fileiras subindo da base até a última camada, eu tenho repetindo 2 fileiras. Em cada fileira, 2 quadrados unitários. Se eu fizesse isso na vertical, a primeira coluna da esquerda para a direita, 2 quadrados unitários. A segunda coluna da esquerda para a direita, 2 quadrados unitários. Então, tenho 2 colunas, cada qual com 2 quadrados unitários. Para calcular todos, fixo o número de colunas, 2. Como em cada uma tem 2 quadrados unitários, basta fazer 2 vezes 2. Ou seja, tu calcula a área de um quadrado sempre quadrado, figura regular plana, multiplicando base vezes altura. É por isso que você fez lá atrás várias vezes base vezes altura. E talvez só agora você está percebendo por que se faz base vezes altura. Vamos ao próximo exemplo. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, nós temos uma segunda figura, tá? É fácil perceber que figura nós teríamos aqui. Não há grande dificuldade. Perceba que o exemplo 2 ele é munido do que seria uma extensão do exemplo 1. É uma forma de composição a partir do quadrado que te gerará o famoso retângulo. Esta figura representa um retângulo. Qual a definição do retângulo? Uma figura quadrilátera, isto é, tem 4 lados. Nesse caso do retângulo, os 4 lados não são iguais. O que é que são iguais? Os lados paralelos. O que são lados paralelos? Essa base é paralela a esse topo aqui. Lados paralelos são segmentos de reta ou mesmo semi-retas ou mesmo retas que nunca vão se tocar e estão lado a lado separadas por uma transversal. Então você pode conseguir desenvolver paralelas verticais, paralelas. Quais seriam aqui as paralelas verticais? No retângulo, esta paralela a esta. São chamadas paralelas verticais. Este segmento de reta paralelo a este segmento de reta. A base horizontal, segmento de reta paralelo a este do topo. Lados paralelos na horizontal, lados paralelos na vertical. O retângulo, finalmente agora, conceituando ele por fim, é um quadrilátero que não tem os 4 lados iguais, mas 2 a 2, os lados paralelos são congruentes. 2 a 2, os lados paralelos, este a este,
têm o mesmo tamanho. Note que o que diverge retângulo de quadrado é o fato dos 4 lados aqui, no retângulo, não serem iguais, como no quadrado. Deixo um pensamento para vocês, que inclusive já devo ter deixado em outras aulas. Todo quadrado é retângulo? Sim ou não? Todo retângulo é quadrado? Sim ou não? Se todo quadrado for retângulo, então todo retângulo é quadrado? Pense sobre essas indagações e reflita sobre a definição do quadrado e a definição do retângulo, e facilmente você conseguirá me dar uma boa resposta. Lembre que nesse caso, como orientação, já digo algo a vocês. Se o quadrado for igual ao retângulo, você me disser sim, penso que você reflita sobre se a recíproca de fato fosse verdadeira. E se sim de fato fosse, que absurdo isso geraria na definição tanto do retângulo quanto do quadrado. Pense sobre isso. Discutiremos no próximo encontro presencial tal fato. Agora volto para cá. Eu consegui inserir nessa figura 8 quadrados unitários. 4 na primeira linha horizontal, outros 4 na segunda linha acima da base. Quando eu conto os quadrados na horizontal, eu consigo contar 1, 2, 3, 4. Quando eu conto na altura, consigo contar 2. Se eu conto 8 quadrados unitários e cada quadrado unitário tem uma unidade de área, qual a área desse retângulo totalmente falando? 8 unidades de área, pois couberam nesse retângulo 8 quadrados unitários e cada quadrado unitário tem uma unidade de área. Portanto, eu tenho aqui neste retângulo 8 unidades de área. A área desse retângulo, 8UA. Perceba que esse 8A seria o mesmo que você fazer 4 vezes 2. Os 4 quadrados medidos na horizontal multiplicados pelos 2 quadrados medidos, contados na altura. 4 vezes 2 varre toda a região. Varre toda a região. Você fixou o número de filas na horizontal. Eu tenho quantas filas na horizontal? 2. E tenho quantos quadrados em cada fila? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fixando o número de filas, que são 2, como em cada uma delas tem 4 quadrados unitários, 4 vezes 2, 8. Se eu agora fixo o número de colunas, eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas. Em cada coluna couberam 2 quadrados unitários. 2 aqui, outros 2 aqui, mais à frente. E ao fim aqui, nesta ordem de leitura. Se eu fixar o número de colunas em 4, como em cada coluna, que são 4, tem 2 quadrados, para calcular de uma vez, fazíamos 4 vezes 2. E isso também ainda vai te retornar o 8. 8UA, quantidade de quadrados unitários inscritos no retângulo. Portanto, a área do retângulo dada por 4 vezes 2, de fato, a área do retângulo, portanto, dada por 4 vezes 2, de fato, será disposta como uma regra geral para todo e qualquer retângulo, no sentido formal. Todo e qualquer retângulo figura região plana, tá aí, você consegue verificar no vídeo. Pegou um retângulo, conforme você vê aqui, figura regular, uma expansão do quadrado é o retângulo. A sua fórmula genérica, por isso fórmula, é uma ideia de generalização, será dada por área do retângulo igual como o quadrado, base vezes altura. Mais uma vez, você não está decorando nada, preste atenção. Nós estamos construindo as fórmulas com base nos conceitos anteriores. Isso, caro aluno, é raciocinar, é fazer matemática de fato. Quero calcular a área do retângulo, multiplico o tamanho da base pelo tamanho da altura, tenho a área do retângulo. Perceba, nesse caso, se 4 vier em metro, 2 vier em metro, eu vou ter metro vezes metro. Logo, a área terminaria como? 8 metros quadrados.
Se 4 viesse em milímetro, 2 em milímetro, eu terminaria com esta área, no caso desse exemplo 2, com 8 milímetros quadrados. E assim para qualquer outra unidade de medida. Vamos ao terceiro exemplo. Terceiro exemplo. O que você nota inicialmente? Eu dispus um retângulo, tá? Vou arrumar aqui a folha rapidinho. O retângulo que está disposto foi destacado em sua totalidade. Eu destaquei toda a região plana deste retângulo e o dividi em duas partes iguais. Como? Traçando uma das suas diagonais. A diagonal do canto inferior esquerdo ao canto superior direito. Onde estaria outra diagonal aqui? Isto, do canto superior esquerdo ao canto inferior direito. Teríamos a segunda diagonal aqui para o nosso retângulo. Agora, para o que eu vou discutir com vocês, basta-me traçar uma diagonal. Quando eu traço essa diagonal, imagine que eu estou com a tesoura aqui e estou recortando esse retângulo. O que que isso me permite ter? 2 fatiamentos. Eu tenho 2 fatiamentos e esses 2 fatiamentos são 2 triângulos. Qual a definição de triângulo? Triângulo, figura geométrica plana, formada por 3 lados, que se conectam por 3 vértices, e de fato, não há espaço que não haja conexão. Isto é, se eu tivesse aqui, nessa região, onde estou passando a caneta, o fato desse segmento de reta diagonal do triângulo não se conectar, se eu tivesse aqui um ponto onde parasse o segmento, imagina que o segmento aqui da diagonal desse triângulo parou aqui e não continua até atingir o vértice final. Estou apontando com minha caneta. Você não fecharia a região. De fato, você não teria uma região com 3 lados. Triângulo, 3 ângulos. Um ângulo aqui interno, outro ângulo aqui, outro ângulo aqui. E aí já falou para vocês. Qual a definição de ângulo? A definição de ângulo é o espaço que pode ser medido entre 2 segmentos de reta. Você tem esse ponto aqui, é um ponto comum, tanto a este segmento de reta, como a este segmento de reta. Portanto, este ponto de encontro para esse segmento de reta e para esse, permite você aferir um espaço que separa um do outro. Esse que estou passando com a caneta, este espaço. Ele é medido em ângulo. O instrumento que nós usamos para fazer isso, o instrumento que nós usamos em geometria para medir este ângulo, inicialmente é o transferidor. Então você tem um ângulo aqui, você tem ângulo aqui, você tem ângulo aqui. Nessa região, a distância entre esses 2 segmentos de reta. Deixe-me arrumar a folha. A distância entre esses 2 segmentos de reta no triângulo define um ângulo. Aqui também você terá um ângulo, bem como aqui também você terá um ângulo. O que acontece com retângulo, com quadrado, enfim. Aqui você tem como medir o ângulo, aqui você consegue medir ângulo, aqui você consegue medir ângulo, aqui você consegue medir ângulo. Esses são chamados ângulos internos, que você pode medir internamente a uma região plana a partir de um espaço que separa um segmento de reta do outro. Agora, voltando ao tema, quando eu passo a diagonal, separo o retângulo em 2 triângulos. Agora, essa diagonal dividiu o retângulo em 2 partes iguais, simétrico. É uma divisão simétrica. Os triângulos são simétricos. Perceba que eles têm os contornos de igual modo. Se você pegar esse triângulo aqui e girar ele no sentido anti-horário, até que esse segmento fique em pé, só que do outro lado do triângulo, tu teria a mesma formação que esse triângulo. A diagonal aqui divide o retângulo em 2 partes iguais. Ou seja, se no exemplo 2 eu calculo a área do retângulo como base vezes altura, se eu dividir o retângulo ao meio, eu vou pegar metade da área do retângulo. Mas quem é a metade de um retângulo? O triângulo.
Logo, observe, a área do triângulo será igual à metade da área de um quadrilátero. Você consegue deduzir qual é a fórmula para a área do triângulo a partir de um quadrilátero, pois o triângulo, figura plana com 3 lados, a menor figura plana que você pode exibir que tenha ângulos formadores em cantos de vértices é o triângulo. A menor figura plana que você pode exibir que tenha ângulos formadores a partir de vértices é o triângulo. Então, o menor polígono que você pode ter, o que é polígono? Poli, vários, gono, lados. Figura com vários lados, é o que significa a palavra polígono. O menor polígono que você pode ter é um polígono formado por 3 lados. Isto considerando que você terá ângulos internos formados a partir de vértices. Daí, meus caros, percebam o seguinte: se eu sei calcular a área do retângulo, sei que é base vezes altura, e a diagonal divide ele em 2 partes, divide ele ao meio, se eu pegar metade do retângulo, estou tomando o triângulo. Mas se a área do que estamos vendo aqui, se a área do que estamos vendo aqui, que é o retângulo, é dada por base vezes altura, tomar a metade da área do retângulo é fazer base vezes altura dividido por 2. Por que fazer base vezes altura dividido por 2? Quando você quer a metade de qualquer quantidade, o que você faz? Isso você divide por 2. Metade de 10 é 5. Pegue 10 e divida por 2, dá o 5. Metade de 35, 17,5. Porque 35 dividido por 2 dá 17,5. Metade de 25, 12,5. Porque 25 dividido por 2 dá 12,5. Quando você quer a metade de qualquer quantidade, basta dividir por 2. Se eu sei a área do retângulo é base vezes altura, para pegar a metade da área do retângulo, eu vou fazer base vezes altura e dividir por 2. Só que quando eu fizer isso, geometricamente, eu estou pegando a área do triângulo, meus caros. Dessa forma, você consegue argumentar o porquê da área do triângulo estar exibida por esta fração, por esta fórmula fracional. Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, quero calcular a área de um triângulo. O que é que eu faço? Vou medir a base do triângulo. Digamos, aqui nesse caso, digamos que eu meça em centímetros algo em torno de 3 centímetros. Aqui na base. Na altura, medi 2 centímetros. Multiplico 3 da base vezes 2, o que dá 6. Se eu fizer só 3 vezes 2, estaria calculando a área do retângulo, porque eu pegaria tanto esse triângulo como pegaria esse, juntando os dois, volta para o retângulo. Quando fiz 3 da base vezes 2 da altura, isso deu 6. Dividindo por 2, 6 dividido por 2, 3. Qual a área desse triângulo nesse exemplo? Qual seria a área desse triângulo nesse exemplo? 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3 centímetros quadrados. O centímetro da base multiplicado pelo centímetro da altura, centímetros quadrados. Medi a base, ótimo. Medi a altura, ótimo. Multipliquei, achei a resposta, ótimo. Para encerrar e achar a área do triângulo, divido esse valor encontrado no numerador por 2 no denominador e tenho a área do triângulo. Só isto, meus caros. Agora perceba que o mais importante nesse exemplo 3 é como esta área pode ser concebida. Nada, escuta, nada ou quase nada em raciocínio lógico é invenção. Guarde isso. Quase tudo é dedução. Tenha um ótimo dia. Até a próxima. Um abraço.